O assunto do Noticiário Tortuga de hoje mexe direto com a conta bancária da sua fazenda, a reforma tributária. O pecuarista precisa entender como o novo sistema de créditos e débitos vai afetar a compra de insumos e a venda do boi. E para descomplicar esse tema, nós recebemos o Lincoln Martins, consultor empresarial em governança. E vamos entender também o que muda na compra de máquinas e como proteger o patrimônio da sua família. E agora a gente vai sair um pouquinho aí de dentro da porteira e vamos falar sobre tributos, sobre reforma tributária, aqui com o Lincoln Martins. Lincoln, obrigado, é um prazer recebê-lo aqui no Noticiário Tortuga. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar para essa audiência de pecuarista tão qualificada assim. A gente agradece também. E Lincoln, o pecuarista que está nos assistindo, talvez ele pode perguntar, né? Por que a gente vai falar de reforma tributária? O que isso tem a ver com o agronegócio? E tem muito a ver. Eu queria que você começasse primeiro explicando para a gente o que vem aí nessa nova reforma tributária, primeiro para a gente poder situar quem está nos assistindo. Legal, maravilha. Então veja, reforma tributária é algo que atinge a cadeia toda do agronegócio. Consequentemente, se eu estou falando da cadeia inteira, vai desde o fabricante de insumos, até a revenda, até o pecuarista, chegando na mesa do consumidor final. E o consumidor também é o pecuarista, né? O consumidor também é o pecuarista. Significa dizer o quê? Temos interesse em todos os lados, né? E a reforma tributária, eu digo para você que é algo que vem mudar toda a cadeia no sentido de fornecimento, precificação, compra de insumos e muitas vezes o pecuarista pensa, eu sou pessoa física, eu sou produtor rural pessoa física, isso não me atinge, mas atinge sim. Atinge em quê? Aí eu digo para eles aqui, atinge no seguinte, toda a parte de holding ou proteção patrimonial, regularidade das terras, doação ou herança para os seus sucessores e o principal, a operação. A cadeia do agronegócio é muito beneficiada tributariamente. Hoje, os preços que existem, eles são com base em benefícios fiscais tributários. Mas eu digo a vocês, e não é para causar alvoroço, é para causar preparação, para você se preparar. Como tem sido feito através da Tortuga, mostrando para você a importância disso. Você se preparar para a reforma tributária que vai atingir, olha só, presta atenção, vai atingir o preço dos insumos, no ICMS, ISS, PIS, COFINS, todos daí essas chuvinha de letrinha complicada, vai atingir o pecuarista no preço final do insumo, às vezes melhorando o preço, mas às vezes piorando. Locação de máquinas e equipamentos agrícolas, implementos, tende a sofrer um aumento da carga tributária. Então, se você usa equipamentos locados para o seu negócio, para dentro da porteira, aí sim, para dentro da porteira, você tem que pensar qual vai ser o impacto, qual vai ser o aumento da locação em cima disso. Então, para não ser pego despreparado, o que um produtor tem que fazer? Ali do médio para o grande. O pequeno, bem pequeno, local, talvez para ele demore um pouquinho mais para chegar a isso. Mas o médio para o grande, ele tem que chegar para o contador dele, chegar para os parceiros dele, para o fornecedor, para o cliente, falar, vamos conversar. E aí as consultorias, os contadores vão orientar ele a como fazer a coisa certa para não ter tanto impacto e não prejudicar a produção dele. Lincoln, a gente sempre comenta aqui no Noticiário Tortuga que é importante o pecuarista olhar para a fazenda dele como uma empresa, por questão de gestão, pessoas que estão ali dentro. Como que qual conselho você dá para esses pecuaristas que estão nos assistindo aqui sobre esse ponto de olhar de ter a sua fazenda como uma empresa justamente agora com essa questão da reforma tributária e para que ele fique, né, alinhado aí com tudo que precisa, todas as documentações necessárias e por dentro, inclusive, de todas essas mudanças e os impactos que elas causam? Polêmica, hein? Polêmica. Polêmica, olha só. Governança é a palavra. Governança, mas o que é isso, governança? Governança é o ato de governar. O pecuarista, o produtor, ele tem que saber que ele deixou de ser ele, a esposa e os filhos, o irmão, o tio, os parentes. Pessoal, vocês empregam dezenas, centenas de pessoas. Vocês deixaram de faturar milhares para os milhões. Então, se você não gerir de forma profissionalizada, com a reforma tributária isso vai ser meio
de mercado top-down, sabe? E quando a gente fala top-down, você perde dinheiro no processo. Então, para não perder dinheiro no processo, eu diria, eles têm que ter uma visão estratégica de negócio com a família, com os consultores, com advogado, com contador. Aquela parte que eles não gostam muito, é meio chata, é meio burocrática, né? Eles Mas que é necessária hoje. Mas que é super necessário. Então faz um favor para a sua família, faz um favor para os seus colaboradores, faz um favor para o seu time todo da sua fazenda, para os locais da sua cidade. Profissionalize-se. Lincoln, eu já estou pendurando as chuteiras, eu estou entregando para os meus filhos, para minha filha. Então vamos trabalhar eles. E eu lhe garanto que o legado da família se perpetua, se não cresce. E Lincoln, eu ia trazer justamente esse tema aqui para a nossa conversa, que hoje a idade média aí do produtor rural, ela tem diminuído bastante. Quer dizer que a sucessão já está começando a tomar conta dessas empresas rurais. E qual é o conselho que você deixa aqui para essa nova geração que está vindo, para ter esse olhar também, né, da empresa rural? Legal, maravilha. Olha só, muito bem levantado por ti essa pergunta, para que haja uma reflexão do pecuarista. Dentro da governança, que é esse ato de governar os negócios da família, né, nós temos uma linha chamada sucessão. Muitos não gostam de falar porque acham que a gente já está querendo matar os pais. Quer me matar? Outros até falam com certa tranquilidade, aqueles mais estoicos, que não ligam muito de falar disso daí, mas poucos são os que sabem que isso não tem a ver com morte só. Sucessão não tem a ver com morte. Sucessão tem a ver com perpetuidade do negócio e o patriarca ou a matriarca ter condição de se afastar um pouco mais e passar mais tempo com os netos, passar mais tempo com a esposa, ser um conselheiro de sabedoria para o que a gente chama de ciclo geracional. Então, o que você falou, muito bem assertivo, estamos em plena passagem de ciclo geracional. Se você se considera centralizador, se você fala, não sei como fazer isso, ou você até fala assim, mas meus meninos, minhas meninas, é tudo cabeça dura. Sabe esse negócio? Então, o que eu digo para você? Existem métodos para fazer isso. E leva tempo, meses, se não anos, mas tem caminho. Basta você, para tudo você chama profissional, consultor da terra, consultor da semente, consultor do adubo, consultor de tudo. Na hora da sucessão vai ser, eu faço eu mesmo, e se não gostar, o bicho vai pegar. Não é assim. Tem que ser feito de forma profissionalizada também. Esse é o apelo que eu lhe faço. É muito pior se acontece do patriarca falecer e deixar na mão do filho e o filho não saber absolutamente nada, nem onde está nada. É muito pior aí nesse caso. Aí é o perigo, porque aí começa a entrar genro, nora, sogra, advogado que ninguém conhece, consultor que ninguém conhece e fala, olha, eu estou aqui em nome do herdeiro, e eu acho que eu estou fazendo a vontade dele, a vontade dele é isso, é isso, é isso. O irmão fala, não, nada a ver, não era isso que o pai queria, tal. E vira uma briga. E aí sofre quem fica. Sofre quem fica. Então, a gente, pessoal, faz 25 anos que eu dou consultoria nessa área. A gente está cansado de ver pais que falam assim, não, os meninos se dão muito bem, as crianças se dão muito bem, enquanto o patriarca e a matriarca estão vivos. Depois que falece, infelizmente, nem sempre é assim. Então, quando você tem a coisa bem azeitadinha, aí pode chorar, pode espernear, pode ficar bravinho, pode ficar bravinha, mas vai ser cumprida a vontade dos pais sobre o patrimônio da família. Sempre amando seus filhos e preservando o legado, que é o que eles merecem, a família merece. É isso aí. E Lincoln, olhando para esses desafios que nós temos hoje no nosso setor, como você disse, você já tem mais de 20 anos, 25 anos de experiência, tem contato com essas pessoas, dentro desses desafios, como que o nosso produtor, o nosso pecuarista, ele pode conseguir driblar isso? Qual que é o primeiro caminho quando, né, você orientou, vamos transformar numa empresa rural, qual é o primeiro caminho que ele deve seguir? O primeiro caminho, eu aposto que você pensou assim, não, ele vai falar, procura contador, procura advogado, procura ele. Pode procurar também, mas não é o primeiro caminho, não. O primeiro caminho é você olhar no espelho, se conscientizar do que o que você quer para o futuro do seu negócio, da sua fazenda, das suas terras, dos seus colaboradores, da sua produção. É você falar o que eu quero para daqui 2, 3, 5, 10 anos. Lincoln, o futuro a Deus pertence. Não. A Bíblia diz, nos muitos conselhos não se fracassam os projetos. Você tem que fazer plano.
E aí o plano você entrega para Deus e aí o mais tudo Ele fará. Mas quem vive assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai ficar a cargo da vida mesmo. Então, o que eu diria? Ele tem que aceitar, ela tem que aceitar, ele tem que querer. Aí quando ele quiser, a família vai aceitar, porque é o melhor para a família. A gente sempre fala de planejamento nutricional, planejamento forrageiro, que é o planejamento, né, para pastagem. Tem que ter o planejamento empresarial, de governança também, que é muito importante, né? É isso aí, planejamento familiar, planejamento sucessório. Para vocês terem uma ideia, lá na Voller, na nossa consultoria, a gente tem até psicólogos. Por que psicólogo? Para falar de tributo, família, governança. Porque às vezes a gente lida com traumas, a gente lida com barreiras, a gente lida com medos e aflições. E aí, pessoal, o consultor tem limite de competência para entrar um psicólogo e trabalhar isso daí. Quando não, a gente recomenda que o faça e ele vai atrás da ajuda. E como, graças a Deus, muitos retornam para a gente e falam, melhor coisa que me aconteceu, depois de 1 ano, 2 anos, a gente sabe que dá resultado. Então, tem que enfrentar alguns medos, alguns tabus, senão quem sofre é quem fica. E tudo isso só vai trazer benefício, né? Não só para a família, quanto também para o legado que aquele pecuarista construiu ali, que é isso que a gente sabe, que ele quer deixar aquilo ali para a família, para a próxima geração, e isso é importante também para essa sequência do negócio. Obrigado mais uma vez, viu, Lincoln, por estar aqui com a gente nesse programa e discutir com a gente esse assunto aqui tão importante. Imagina, eu que agradeço, parabenizo a Tortuga. E é aquele negócio, pecuarista, prepare seus filhos para a vida, não a vida para os seus filhos, beleza? Inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube para você não perder nenhum dos nossos novos episódios do Noticiário Tortuga. Temas relevantes para o agro e para a gestão da sua fazenda. Os nossos episódios são de segunda a sexta-feira, às 16h. E acompanhe também a gente pelo nosso site, noticiariotortuga.com.br. Lá você encontra todos os nossos vídeos, matérias, artigos e também pode fazer o download gratuito da revista Noticiário Tortuga no seu smartphone ou no seu notebook. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra aqui no nosso próximo programa.